Olá! O programa Saúde e Consciência de hoje aborda o tema deformidades no joelho da infância e adolescência. Para conversar sobre esse assunto, a nossa convidada é a doutora Ana Gabriela Santana Coag, ortopedista pediátrica. Se você é aquela mãe que gosta de utilizar o andador, gosta de utilizar aqueles porta-bebês que carregam no colo ou outras situações, vale a pena você ficar conosco agora e ouvir a fala da doutora Ana Gabriela. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigada pela sua presença aqui. Primeiro, doutora, o que é geno-valgo e geno-varo? Tá. O geno-valgo é caracterizado pelo joelhinho para dentro, né? Quando a criança tem o joelhinho em X, os joelhinhos próximos e as perninhas afastadas. E o geno-varo é o contrário, é quando a criança tem as perninhas arqueadas, né? A gente geralmente diz, quem valga não cavalga, né? Para os pais entenderem que a criança tem o joelhinho para dentro, então ela não consegue cavalgar, né? Sentar num cavalo com as perninhas abertas. É mais para a pessoa lembrar o que é valgo e o que é varo. E o que faz com que a criança, ela nasce assim, ou é por questão de peso, ou forma de carregar a criança? Tá, então geralmente assim, a criança obedece uma certa fisiologia no desenvolvimento dos membros inferiores. Então, geralmente, a maioria das crianças nascem com o geno-varo, que é a perninha arqueada para fora. Então, todo recém-nascido tem um pouquinho a perninha arqueada para fora. Isso vai até mais ou menos 2 anos de idade. Tem que corrigir até os 2 anos de idade. Tem umas crianças que apresentam mais e outras crianças que apresentam menos, tá? Mas tem que estar com mais ou menos as 2 perninhas retas aos 2 anos de idade. Passou desses 2 anos de idade, a criança começa a entrar no geno-valgo, que é o contrário. Os joelhinhos começam a ficar para dentro e os tornozelos afastados, né? Aquela posição em X. Isso geralmente vai dos 2 aos 4 anos. Passaram-se os 4 anos de vida da criança, até os 6, 7 aninhos, essa perninha começa a corrigir de novo e começa a ficar reta. Tá? Então, lá pelos 6, 7 aninhos, a perninha tem que estar normal de novo. Sendo que as meninas têm o joelhinho um pouquinho mais valgo, mais para dentro que os homens. Tá? Até devido à própria forma da bacia da mulher, que é um pouquinho mais larga. Então, o eixo mecânico centraliza com um joelho mais valgo, mais para dentro, geralmente em torno de 8 graus. E os meninos um pouquinho mais para fora, porque a bacia é mais estreita. Tá? Até por mulheres, por gestação, etc., tem o joelhinho um pouquinho mais para dentro devido à bacia mais larga. Tá? E aí, essa correção é feita de que forma? É fisiológico. Conforme a criança vai crescendo, a perninha vai corrigindo. É lógico que a gente aceita até certos graus de desvio. Então, por exemplo, aparece uma criança para mim com 1 ano e meio, com um varismo, com o joelhinho para fora muito acentuado, entra andando, eu já vejo que aquele varismo está fora do normal, eu já tiro uma radiografia, vejo os ângulos radiográficos, né, porque tem outros parâmetros para a gente ver também se está correto ou não, que a gente pode até falar mais tarde. E vejo se esse joelho é patológico ou não. O problema, às vezes, não é patológico e é segurar a ansiedade dos pais de falar, aguarda um pouquinho. Ah, doutora, mas não precisa usar bota, não precisa usar palmilha. Eu falo, não, porque o problema não é no pé, o problema é no joelho. Doutora, mas normalmente a gente ouve os pais falarem que precisa usar bota, o pai, a gente aqui no programa nós sempre abordamos essas questões de mitos, né, e da colaboração de avós, tios, madrinhas, sim, nessas questões, né? Então, assim, na sua área, o que a gente ouve é, olha, precisa levar no médico, precisa levar ao ortopedista porque tem que usar bota. Isso. Né? Então, ou palmilha. Então, isso é... assim, antigamente todo mundo usava bota. Eu usei bota, provavelmente você usou bota, né? Então, assim, tudo antigamente era bota, né? Com os estudos, com os avanços, a bota é utilizada em último caso. Eu falo para os pais, bota hoje em dia é para criança que tem o pé doente, deformado. Aí eu falo, seu filho não tem o pé doente, tá? E o problema não é no pé. Quando é geno-valgo e geno-varo, o problema é no joelhinho, tá?
E a palmilha, hoje em dia, a gente, até nos congressos atualmente, né, o que tem de mais novo, não se indica mais palmilha. Porque ela é indicada para o pezinho plano, que é outro assunto, aquele pezinho chato, né? Então, assim, também não tem relação com o joelho. É que assim, a criança quando tem 2 anos e meio, que ela fica com o joelhinho para dentro, o pezinho vira um pouquinho para dentro. Então, os pais têm a impressão que se usar a palmilha, vai corrigir o problema no joelho. O que né? não é correto. Só que se for um joelhinho patológico, a palmilha não vai corrigir. Entendeu? Aí é só um aparelho, uma órtese, mas aí é um joelho com problema, né? Que daí a gente mede os ângulos direitinho e vê se precisa usar aparelho ou não. Então, para quem está nos assistindo, quando a senhora fala que é fisiológico, significa que a tendência é que corrija com o passar dos anos espontaneamente. Só que quem tem o poder de dizer isso ou não é o especialista, né? Porque é lógico, o vizinho fala, eu brinco, o carteiro fala, o pipoqueiro fala, a vovó fala, só que quem tem o olhar clínico, né, de ver se realmente é um joelhinho que tem que só acompanhar ou que tem que ortetizar, é o médico que vai dizer. Então, os pais, ao perceberem essa deformidade ou alteração, precisa ter um acompanhamento do ortopedista, né? Para que ele possa avaliar e fazer o controle. Exatamente. Às vezes os pais acham que é normal. Ah, doutora, mas o pai tem a perninha para fora. Tudo bem, o pai tem, mas no seu filho de 2 aninhos não pode ter. Mas existe alguma relação de genética, de herança genética? Às vezes sim, às vezes não. Não é assim, porque o pai tem, o filho vai ter. Mas às vezes tem relação, sim. Em relação à história da doença, uma das possibilidades, então, seria antecedentes familiares, né? Sim, talvez. Sim. A obesidade também? Crianças mais obesas, sim. Por quê? Eu sempre falo para os pais, quando começou a andar, doutora, começou a andar com 9 meses. E a criança mais obesa, não é que tem uma relação direta, mas facilita, né? É um fator que facilita. Por quê? O ossinho da criança, a maioria dele é cartilagem, quando a criança é bem novinha. Então, se você coloca para ficar em pé um ossinho que é molinho, ele tende a deformar, ele vai arqueando. Então, uma criança obesa e que anda cedo, um ossinho ainda que não está pronto, ele começa a arquear um pouquinho. Não é uma relação direta, mas é uma relação indireta. Então, a gente pode considerar um dos fatores que facilita. Exatamente. O uso daquele andador para essa patologia, ele também interfere? Não tem relação. É meio mito também. Andador, usar fralda. Perguntaram para mim aqueles cavalinhos de criança brincar, que fica com a perna aberta, carregar a criança de perninha aberta, não tem nada a ver. Não interfere em nada para o desenvolvimento da patologia? Não tem. Em que situações essa criança acaba desenvolvendo, então, a patologia? A patologia, então, é o seguinte, o geno valgo, vou começar do mais simples para o mais complexo. O geno valgo, que é o joelhinho para dentro, 98% das crianças melhoram sozinhas. A criança que entra lá no meu consultório com o joelhinho para dentro, não me preocupa muito. Eu sei que a maioria vai melhorar, a não ser que seja muito, né? A criança com 2 aninhos ou com 1 ano e 10 meses que chega com a perninha para fora, já me preocupa. Por quê? Eu tenho que melhorar esse arqueamento até 3 anos de idade, tá? Tem uma doencinha que se chama doença de Blount, tá? Tibiavária de Blount. Essa tibiavária de Blount a gente observa na radiografia. Então, a gente tira uma radiografia e olha a região medial da tíbia. E tem várias classificações. É ali o problema, na região medial da tíbia, no joelhinho. Como que a gente vê? Tem certas classificações que ela vai formando biquinhos naquela região. Biquinhos ósseos mesmo, como se fosse um bico, né? E é ali que o osso não cresce. Então, imagina crescer de um lado e não crescer do outro. Então, ela vai arqueando. Por que até os 3 anos de idade? Porque se eu não corrigir com o aparelho, a partir dos 3 anos não corrige mais. Aí é só cirurgia. Não volta a crescer aquele ossinho de novo.
Não sei se deu para entender. Deu sim. Então, assim, quando a criança aparece com 1 ano e 10 meses ou 2 anos, eu tenho que colocar esse aparelho. É só à noite, vai da coxa até o pé, e eu vou moldando essa perninha como se fosse uma flor, né? Que ela vai crescendo tortinha e a gente coloca um cabo de vassoura para orientar. É isso que a gente faz. Então, a gente coloca esse aparelhinho só para dormir, para a gente ir orientando essa perninha que está curva, e a gente vai orientando, e conforme a criança vai crescendo, a perninha vai ficando reta. E o difícil é explicar para os pais, para os avós, que eu preciso do crescimento da criança. Então, não é em 1 mês que eu consigo melhorar isso. O resultado não é imediato. Não né? é imediato. E tem crianças que, mesmo assim, usando o aparelho 1 ano, a perninha não corrige, porque tem a doença instalada. Daí eu tenho que operar. E com a cirurgia, a cura? Ou ainda existe uma... Se nós realizarmos a cirurgia por volta dos 3 anos e meio, grandes chances de recuperar, né? Porque a gente corrige o ossinho, faz uma osteotomia que a gente chama, né? Quebra o ossinho, coloca no lugar e tira a pressão sobre aquela região que faz aquele biquinho que eu falei no raio-x. Então, tirando a pressão daquela região volta a crescer. Entendeu? E daí recupera. Geralmente recupera bem. Mas tem casos que tem que operar novamente, Se a criança aparecer com 5, 6 aninhos assim, aí geralmente opera 1, opera 2 vezes. Por isso que é muito importante levar cedo. Observar cedo. E a criança sente dor? Geralmente por ter assim? Não, geralmente não. Ela não reclama, só visual mesmo? Só visual. E o objetivo da cirurgia, da correção da patologia, ele é estético ou não? Não é estético, é patológico, né? Porque se ela for crescer, ficar um adulto, adolescente, com o joelho varo, aí começa dor ligamentar, desgaste de menisco, porque daí a sobrecarga será só em um lado do joelho, né? O nervo fibular que passa lateral à perna começa a dar neuropraxia, que é parestesia, né? Altera toda a estrutura do joelho. Nossa, então é bem complicado, É bem né? complicado, por isso que tem que tratar cedo. E existem famílias, né, que desconhecem a importância desse tratamento e da prevenção em relação a essa patologia. Né? Eu já vi situações e falam assim, olha que bonitinha, tá andando com a perninha assim, curvadinha. Né? E aí acaba desmerecendo, minimizando o problema, né? Não procurando a prevenção no tempo hábil. Quando a senhora fala, né, precisa ter aí até 2 anos. Para o geno varo. O geno valgo, que é joelhinho para dentro, a gente aguarda até os 6, 7 aninhos. Mas antes de chegar na vida adulta, quando aparece para mim criança com 9, 10, até 11 anos de idade, se for menina, eu consigo fazer um tratamento cirúrgico que se chama epifisiodese, hemiepifisiodese. Ou seja, como que eu vou exemplificar? Bom, a criança está com a perninha para fora, só cresce esse lado e não cresce esse lado. Então, eu travo o crescimento desse lado e como ela está no final do crescimento, eu digo meninas com 10, 11 anos porque tem a primeira menarca, né? Então, você trava aqui e só vai crescer essa parte. Entendeu? Aí é uma cirurgia pequenininha, percutânea. E no geno valgo, que é o contrário, eu travo o lado de dentro e daí só cresce o lado de fora. Então, ainda tem solução para adolescentes. Agora, quando é adulto, daí já tem que fazer a osteotomia mesmo. No caso desse procedimento anterior que a senhora cita, a gente poderia falar assim de uma maneira popular de que o osso se adapta àquela barreira que a senhora coloca. Sim, exatamente. Isso, para né? de crescer um lado e começa a crescer o outro. E esse procedimento é feito no consultório ou é feito Não, no no centro centro cirúrgico, hospitalar. Com anestesia? Com anestesia. A gente usa um parafuso, né? Para travar o crescimento. Realmente é um parafuso. E essa cirurgia, ela é particular ou existe uma possibilidade no Sistema Único de Saúde? Sim, existe pelo SUS. Eu faço cirurgia pelo SUS também. SUS particulares, convênios. Estamos conversando sobre as deformidades que ocorrem em crianças e adolescentes.
deformidades relacionadas a membros inferiores, a joelho. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com a nossa convidada, que é a doutora Ana Gabriela. Falamos sobre procedimentos cirúrgicos, sobre possibilidades de cirurgia, custos dessas cirurgias. Então, a gente já viu que o Sistema Único de Saúde também propicia esse procedimento. Aquele pai que não pode fazer o atendimento particular, pai, mãe, né, que não podem fazer. E também conversamos brevemente sobre alguns mitos e verdades. Agora, nós vamos, assim, dar um pouco mais de ênfase a essa questão, porque a gente escuta na comunidade falas referentes ao andador, ao carregar a criança em pezinho, com as perninhas abertas, ao colocar andar para mais cedo, a questão de obesidade. Então, agora a gente vai demorar um pouco mais nessa fala, né, doutora? Sim. Eu quero colocar meu nenê para andar com 6 meses. Isso vai interferir nessa patologia? Pode ter relação, tá? Indiretamente. Foi como eu havia explicado. A criança, ela tem os ossos molinhos nessa fase, né? A maioria é feita de cartilagem. Então, por exemplo, tem mães ou até funcionárias, a mãe sai para trabalhar, que coloca a criança no andador 7h30 da manhã, 8 horas e tira meio-dia. Por quê? Porque é prático, a criança fica brincando, ela não chora, ela vai para lá e para cá, né? E geralmente coloca a criança com 6, 7 meses e tira com 11 meses. Todo dia aquela criança naquele andador, porque é um sossego, né? Eu não sei quem já teve andador e criança sabe que é um sossego, né? E isso não é indicado por 3 motivos. O andador, ele pode facilitar a criança andar na pontinha dos pés. E isso pode causar encurtamento no músculo posterior da tíbia. Que já é uma outra patologia. Falando no popular, na barriga da perna. Isso, tá? Outro problema do andador é também facilitar o geno varo, né? Porque a criança fica lá o dia inteiro, assim, o molinho fica em pé sobre uma perninha que não está fisiologicamente preparada para andar ainda, vai forçando aquele joelhinho. E o terceiro problema do andador são as quedas, né? Que é o mais importante. Que essa é uma relação direta, porque sempre tem um degrauzinho da cozinha para o quintal, de uma sala para outra. E por mais que os andadores modernos tenham travas embaixo, tem um degrau, ele trava. Mesmo assim, quando a criança cai, é a cabeça que vai primeiro. O andador... Exatamente. Gira, a gente né? cansa de pegar no pronto-socorro, nos plantões, crianças que caem de andador e fazem fratura de bracinho, fazem até TCE, então tem que tomar muito cuidado. Não é indicado o andador. Eu não tenho filho, né? Mas a gente tem muito sobrinho. Deve dar até um desconforto, uma criança que fica aí uma tarde toda no andador. Cansa, né? É cansativo, né? A gente que é adulto cansa, né? E principalmente para a cuidadora, né? Para babá, é bem mais profissional fácil, que acaba porque cuidando. A mãe sai para trabalhar, né? Não vai ficar ali fiscalizando, né? É importante, né, que a mãe até converse antes, que delimite, ou até que não tenha em casa. Exatamente. Né? Eu falo para meus pacientes, eles perguntam, doutora, pode usar andador? Eu falo, não. Acabou de ganhar. Eu falo assim, então, nem dá para ninguém, porque é um presente de grego. Né? É bom saber disso. É melhor jogar no lixo, eu falo. Porque se você for passar para um sobrinho, para um vizinho, é um presente de grego, você não vai usar no seu filho e vai passar para o seu sobrinho. É verdade. Não é? Vai doar numa creche? Se não é bom para o seu filho, não é bom para o filho de ninguém, né? Fica a dica aí, hein? Não dê andador de presente e não doe aquele que você ganhou, não é verdade? As empresas vão me matar, né? Mas a gente está tentando fazer uma prevenção de uma situação posterior, né? Isso daí. Em relação àquele, acho que deve se chamar canguru, não sei, que carrega a criança num tipo um macaquinho, canguru, ela fica com a perninha aberta e também. Atrás, aquilo não tem relação nenhuma. Que eles também costumam dizer, né, que não utilizar, a família costuma dizer, para não utilizar porque vai ficar com a perninha aberta, curvada. Não tem relação nenhuma. Não, porque as crianças geralmente ficam no colo, não tem relação, isso daí não. E em questão, né, voltando um pouquinho na cirurgia, né, a senhora falou de uma cirurgia que ela é um procedimento menor, né, mas que existe uma cirurgia maior. Né, e que utiliza prótese, que a gente chama aí, que são a platina, os parafusos, sim, né, que o povo fala, né?
É o seguinte, então assim, no geno valgo, eu não realizo cirurgia nenhuma até 9, 10 anos de idade, que eu preciso do final do crescimento da criança, geno valgo, joelhinho para dentro. Tá? Eu posso aguardar no geno valgo. No geno varo, que é o joelhinho para fora, se essa perninha não melhorar até os 3 anos de idade, eu tenho que realizar a cirurgia na criança com 3 anos de idade. No máximo 3 anos e meio. E é a cirurgia que quebra o ossinho, é a cirurgia grande, no geno varo. Tá? Então tem que quebrar o ossinho e corrigir esse ângulo. Porque está instalada a tíbia vara de Blount, que daí já é a doença. Né? Então, assim, se a criança chega aos 3 anos de idade, com a perninha bem arqueada, numa angulação radiográfica acima de 16 graus, está instalada a patologia, tíbia vara de Blount, e está indicada a cirurgia a partir dos 3 anos de idade. E essa cirurgia é uma cirurgia que demora quanto tempo de procedimento? Geralmente é bilateral. São as 2 perninhas. Então, mais ou menos 1 hora cada perninha. Bom, aí tem o procedimento anestésico, criança geralmente anestesia geral, ninguém vai fazer uma raquianestesia numa criança, né? A criança dorme, não sente dor, não vê nada. É uma cirurgia segura, relativamente simples, mas é uma cirurgia numa criança de 3 aninhos, né? É uma intervenção cirúrgica, a gente sempre diz, né? Exatamente. Há um risco, né? É simples, mas é necessário, assim, tem que fazer. Senão a deformidade aumenta cada vez mais, cada vez mais. E no pós-operatório, a recuperação, porque o que a gente vê assim na ortopedia é que a recuperação ela é mais lenta, Sim. né? Então, assim, 30 dias de repouso, 30 dias São com 6 tensor. semanas. No pós-operatório, Em são repouso? 6 semanas de gesso, da coxa até o pé, realizando o curativo semanalmente, porque a gente coloca 2 fios, chamam-se fios de Kirchner, prendendo o ossinho em X. Né? Em crianças de 3 aninhos, a gente geralmente não coloca placa, parafuso. O mais simples são esses fios. Né? Há literaturas que recomendam placas, parafusos, mas o mais simples são esses 2 fios mesmo. E 6 semanas para o ossinho consolidar, para colar, né? Na linguagem popular. Então, eu preciso dessas 6 semanas. O difícil é segurar a criança. A criança Né? é a ansiedade dos pais, né? Exatamente, mas eu geralmente falo para as mães, se puder ficar em casa com a criança ou deixar alguém cuidando 24 horas, porque quando a criança não tem dor, eles andam com o gessinho. Eles pulam no sofá, eles pulam na cama. Com o gesso? Com o gesso. Você não acredita, mas eles andam com o gesso. Nossa, me falando assim aqui, eu tava passando uma imagem de que eles ficam ali deitadinhos, Nada, não se mexem, a mãe morre de medo. Nada. E eu aviso, eu falo, mamãe, essa primeira semana, ele ou ela, eles vão ficar quietinhos. Quando passar a dor, a senhora vai me dizer. Aí vem no retorno. Com o gesso naquele jeito. Doutor, ele não para, eu não sei o que fazer, ele não para. Eu falei, ó, mas tem que segurar, porque senão o ossinho não cola, né? E daí, em média, 6 semanas após... 6 semanas, tira o gesso e começa a fazer fisioterapia. Para aprender a andar de novo, né? Você fica 6 semanas sem andar com as 2 perninhas imobilizadas. Mas criança tira de letra. Coloca um gesso 6 semanas na gente, adulto. Aí criança às vezes já até sai andando. E o material utilizado na cirurgia é um material disponível no Brasil? Sim, sim. Que também, se o paciente não tiver condições financeiras, SUS, também pode sim, fazer bem tranquilo, pelo SUS. sim. E caso alguém tenha necessidade, queira consultar com a senhora, vai aonde para poder consultar? Eu atendo na ortotrauma e atendo no SUS também, no SEM, no CISA. E aí, no ortotrauma é só agendar, Só agendar, ligar lá, agendar. E no CISA e no SIM precisa ter encaminhamento, Sim, né, do exatamente. clínico, das unidades ou do município, no caso do CIS, Isso. né, para poder ser referenciado. Eu recomendo assim, mesmo que as mães tenham dúvida, será que a perninha do meu filho é torta, será que não é? É bom levar para dar uma olhada, senão depois fica muito tarde, né? E daí eu falo, mamãe, devia ter trazido mais cedo. Ah, mas eu e o pai, nós achávamos que era normal, né? Que não teria problema. Então, é bom levar, né? Leva, dá uma olhadinha.
Às vezes faz uma radiografia, às vezes não precisa, mas é bom olhar. Em relação a essa situação, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, na sua experiência de consultório, tá? Assim, numa maneira de amostragem, uma forma de amostragem, 100% das crianças chegam com essas deformidades ou não, né? E a segunda pergunta seria assim, 100% dessas deformidades corrigem ou não, quanto por cento, assim, de amostragem? Tá, vamos lá. O mais comum nos consultórios realmente é genovauro e genovalgo e o pé plano, né? Que é aquele pezinho que não tem a curva. São as patologias mais comuns, tá? Correção. O genovalgo, 98% corrige, tá? Até os 6, 7 aninhos. Alguns, uns 2 a 3% não. O genovaro, uns 60%, 70%, 75% corrige. Os que não corrigem, eu tenho que usar órtese. É mais comum usar órtese no genovaro que no genovalgo. O genovalgo que é a curva e o genovalgo que fora. É o X. Isso, eu consegui gravar agora pela questão que a senhora falou. Quem valga nunca valga. Eu ficou me falando, eu fiquei pensando para que a mãe também pudesse estar associando, exatamente. Né? E por que será, qual a razão, ou não existe uma causa assim, de que um tem uma recuperação melhor, maior do que o outro? Porque o valgo, ele é mais fisiológico, né? Então, todos nós temos mais um valgismo que um varismo. Entendi. Né? Então, agora vamos encerrar esse assunto, né? E vamos conversar um pouquinho sobre a sua formação acadêmica. Tá. A sua formação na graduação foi aonde? Foi na Faculdade Souza Marques, lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. É porque não tem sotaque de carioca, né? Não, mas eu não sou carioca. Eu fiz a faculdade lá. Quantos anos são o curso de medicina lá? 6 anos de faculdade lá. E depois fiz a residência. Foram 3 anos de residência. Aí eu fiz em Santos, São Paulo. Foram 2 anos de ortopedia geral, né? Eu atendo criança, mas também faço plantões, atendo adultos. Eu fiz 2 anos de orto geral e 1 ano de ortopedia pediátrica. Então são 9 anos. 9 anos. Para quem está interessado em fazer medicina, 9 anos. Pode se preparar no mínimo, não é verdade? Não só 9, né? Porque a gente estuda até hoje, vai a congressos, vai a cursos. Eu sempre gosto de perguntar sobre isso, doutora, quando eu estou entrevistando médico, porque o adolescente, o jovem, né, ele tem a profissão de médico num mito. Né? Talvez a questão do uso do branco, a questão cultural, e pensa assim que é muito fácil, muito tranquilo, né? E não é, a gente vê aí o vestibular da UEM está aberto, parece-me que é o curso mais concorrido, existe agora dentro da política do programa Mais Médico a abertura de mais vagas de cursos de medicina para universidades públicas e particulares, mas ainda assim não supre o mercado, né? A gente vê norte do Brasil principalmente, enquanto o sul do Brasil ele está ficando já um pouco inchado de médico, né, do profissional, o norte e o nordeste, por questões sociais, econômicas, ele não atrai o profissional para lá, não é? Exatamente. Na verdade, a medicina nos grandes centros está ficando cada vez mais difícil, né? Porque o médico, como tem muita mão de obra nos grandes centros, trabalha muito, dá muito plantão. Em São Paulo, por exemplo, você leva 1h30 para chegar no hospital, depois 1h30 para ir de um hospital para o outro, porque geralmente a gente trabalha em 2, 3 hospitais, né? É difícil o médico trabalhar num hospital só. E dá plantão, e tem o consultório, e acaba que você trabalha demais. E, por exemplo, uma mulher, que nem eu, que tem filhos, é difícil você conseguir levar um filho na escola, ir numa apresentação do Dia das Mães na escola, se você mora em São Paulo, por exemplo. Né? Porque é difícil você chegar no local. Então, eu acho assim, os médicos estão migrando mais para cidades menores, só que daí pensam assim, o norte é muito longe para quem mora em São Paulo, que tem família aqui. Então, tem que ter um atrativo a mais que leve esse médico para lá. Por isso que eu acredito que tem essa diferença.
Ah, sem entendeu? dúvida. E eu vejo assim, você que tem filho, você procura um lugar que tenha boas escolas, que tenha um Exatamente. centro de lazer, né? É Exatamente. complicado você É levar complicado. a criança, o adolescente principalmente, para um lugar onde você não consegue trabalhar tranquila, porque não sabe onde ele está, porque você não tem condições na cidade, na verdade, não tem estrutura na cidade. É né? bem difícil. Então é complicado, né? E as pessoas olham para a profissão da medicina e se deslumbram, mas não pensam Mudou demais a medicina, né? Com Mudou certeza. demais. Tem que realmente gostar e se entregar. Porque é feito, hoje em dia é feito pelo coração, né? Verdade. Doutora, eu agradeço muito pela sua fala, obrigada. que com certeza as nossas mães, vovós, titias, né, que estão nos assistindo, aprenderam muito hoje, eu aprendi muito também. Que bom. Muito obrigada pela sua presença. Tá, obrigada você. Nós ficamos por aqui, eu volto na próxima semana. Eu espero você, até lá.